Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Vira Página Podcast. Meu nome é Marlena Chambula, especialista em recursos humanos, consultora na mesma área, mentora de carreira, empresária. Tenho uma paixão por trabalhar com jovens, ajudando-os a trilhar uma carreira muito bem sucedida. Estou aqui com a minha amiga e parceira. Tudo bem, Daiane? Graças a Deus. E você? Aqui também tudo bem, na mesma graça. Que bom, espero que você em casa também esteja na mesma graça. Este é o Vira Página Podcast. Esse é o nosso episódio de número 55. Bem-vindo. E lá vamos nós. Estamos mesmo felizes de ter você aqui conosco, tá bem? E vou começar pedindo para você dar like neste episódio, né? Eu gosto de provocar e dizer, dá like, mesmo ainda sem ter assistido nada. Se ao longo do caminho você achar, essas duas chatas não estão me acrescentando nada, tira seu like, eu duvido que vai acontecer. Mas, além de dar o seu like, você manda para 3 amigos que precisam ouvir o conteúdo que vamos falar aqui, tá bem? Nós estamos falando sobre o livro O Monge Executivo, o De Volta ao Mosteiro, que é a continuação do Monge Executivo. Exatamente. E este é o 3º episódio e último sobre este livro. Então, se por acaso o algoritmo te mandou para cá direto, eu sugiro que você volte para o episódio 53 do podcast, para você começar a ver o início da nossa apresentação e discussão sobre este livro, para você não ficar perdido e pegar só a parte final, tá bem? Exatamente. Eu acho que é importante lembrar as pessoas que, quando nós vimos aqui o primeiro episódio sobre este livro, nós estávamos a rever os conceitos. Então, foi o primeiro dia no mosteiro. O segundo dia no mosteiro, que foi o da semana passada, foi sobre liderança em ação. E hoje, neste episódio, nós vamos falar sobre o 3º dia no mosteiro, que é construindo uma comunidade, ok? Este é um livro, como muito bem já vem aqui no subtítulo, em que o monge e o executivo falam sobre liderança e trabalho em equipa. Então, são 3 dias. O primeiro, relembrar conceitos. O segundo e o 3º, conceitos novos. Sobre liderança e trabalho em equipa. Daiane, vai começar? Vou começar com o capítulo 20. O título do capítulo é O Presente. E eu achei muito interessante, porque basicamente este capítulo conta uma história que nos faz pensar muita coisa, né? Como vocês estão acompanhando a gente, vocês sabem que isso tudo se passa num mosteiro, né? E o Simeão, que é ali o monge daquele mosteiro que está conduzindo o grupo, ele fala, sabiam que esse mosteiro nem sempre teve este sucesso que vocês estão vendo, né? Cheio de pessoas, cheio de programas. Teve uma época que ele quase fechou, porque quase não tinha pessoas aqui. E o grupo ficou, sério, não imagino, esse é o mosteiro mais famoso da região. Então ele conta que muitos anos atrás tinha um monge responsável pelo mosteiro e que estava ficando muito preocupado e deprimido porque só tinha ele e os outros monges, as outras pessoas que trabalhavam no mosteiro. Não tinha nenhum visitante, não tinha nenhum fiel, não tinha ninguém que vinha para ali para absorver das atividades do próprio mosteiro. E passava semana após semana e eles só tinham mais prejuízos, né, de manter a estrutura, mas não tinha ninguém que vinha ser servido daquela estrutura. E então ele falou, sabe, aqui na região tem também tem um rabino. E eu quero lá ter com aquele rabino para entender se lá do lado dele também está tendo o mesmo problema, na sinagoga dele. Então ele vai ter com o rabino e encontra uma sinagoga também às moscas. Não tinha nada, não tinha ninguém, infiltração pela parede, plantas por serem podadas, parecia um recinto abandonado. E ele encontra o rabino e o rabino fala, olha, eu como pode ver, eu estou numa situação muito parecida. Eu acho que as pessoas já não têm fé, já não têm essa disciplina de buscar se alimentar espiritualmente. Então, eu acho que não tem como. A gente, de fato, vai diminuindo cada vez mais a nossa atuação. Mas para vocês no mosteiro, tem algo diferente. Vocês têm um presente. Então, o monge pergunta, mas que presente é esse? E o rabino fala, um de vocês é o Messias. Então o monge sai, volta, encucado com aquilo. Como assim? O nosso Messias já veio, né? Eram cristãos, acreditavam que o Messias já tinha estado na Terra.
nosso Messias já veio, mas o que ele está falando? Será que vem um outro Messias? Será que ele só é maluco? Então ele volta para os outros monges ali e fala, o Rabino falou que um de nós é o Messias. Então eles começam, acho que é você, não, acho que é você, não, se calhar sou eu. E cada um pensando em quem será que é o Messias, eles começaram a mudar as próprias atitudes deles. Vai que eu sou o Messias, eu tenho que andar direito, né? Vai que eu sou o Messias, eu tenho que ser exemplo. Então eles começaram a tomar algumas atitudes diferentes, até mesmo da forma de pensar, a forma de estar, a forma de cuidar do mosteiro, mesmo que não tivessem os visitantes. E, de repente, pouco a pouco, os visitantes começaram a aparecer, né? E depois o mosteiro voltou a ser aquilo tudo que era. E por isso o capítulo ele tem o nome de O Presente, porque depois o monge fala, isso foi um presente do Rabino. E nessa discussão, né, com o grupo, depois o Simeão, ele pede por que vocês aprenderam sobre isso tudo, né? Além da questão de pensamento positivo, a sua atitude atrai o que você conquista, mas é também sobre o viver no tempo presente, né? Não é entrar naquela melancolia, esse espaço um dia já foi muito bom, agora não é mais, será que é a nossa gestão, essa geração já não se preocupa com isso, com aquilo outro, mas o que eu posso fazer aqui agora diferente, né? Então a solução está no presente, o único espaço real é do presente, e eles chegam a essa reflexão pensando no presente que receberam do Rabino. Eu achei bem interessante esse capítulo. Não, eu também achei, com certeza, e tendo o Rabino falado a verdade, não falado a verdade, a questão é, algumas vezes nós precisamos daquele empurrão, não é? Para começar a agir diferente. Daiane, vamos seguir e vamos falar sobre cultura. Porque no capítulo a seguir, o livro fala sobre se você construir. E, essencialmente, é um capítulo sobre cultura. Eu gosto muito de uma frase que eles dizem que é: cultura é o que acontece quando o gestor está fora ou quando o líder está ausente. Há uma frase que eu também uso muito, que é: a cultura come a estratégia no pequeno almoço. Essa frase não é minha, é uma frase da... Agora eu estou aqui na dúvida se é Max Weber ou... Agora não me ocorre. Agora não me ocorre. Mas é uma frase também muito conhecida, que é: a cultura come a estratégia no pequeno almoço. É uma forma de dizer, por mais bonita e muito bem pensada que seja a tua estratégia, se a tua cultura organizacional vai contra o que prevalece a cultura. Por que é a cultura? Cultura são hábitos, são comportamentos, são práticas e são crenças. É como eu penso, como eu vejo as coisas. Então, tudo isso tem um impacto muito grande na cultura. Então, de facto, enquanto líderes, nós temos que ter a preocupação de estar cientes sobre o que cultura nós temos na nossa equipa, na nossa organização, porque a cultura ela vai prevalecer quando eu estiver ausente. Quando eu saio de férias, as pessoas vão manter as mesmas práticas, os mesmos hábitos, as mesmas crenças. Quando eu viajo a trabalho, aquilo permanece. Então, eu estou ausente, a cultura está lá. A engrenagem vai funcionar. As pessoas vão entender os seus papéis, que práticas devem fazer, que hábitos. Pensem em valores de uma organização. Pensem em valores. Né? Muitas vezes nós perguntamos assim às pessoas: quais são os valores da tua empresa? Quase ninguém sabe. Né? Está lá só no statement ou está só numa parede, no roll-up, no site. As pessoas não sabem dizer. E eu muitas vezes digo: eu não me preocupo que você não saiba dizer. Literalmente assim, palavra por palavra da cultura, mas eu me preocupo se você entende que comportamentos tu deves ter para que faça jus a essa cultura que existe, né? Então, se eu digo que a nossa cultura aqui é segurança, então tudo bem se eu não souber palavra por palavra, mas quando eu vou conduzir, eu coloco um cinto de segurança. Então, mais do que o statement que está lá escrito na parede ou no website, eu tenho entendimento do comportamento manifesto que eu devo ter trabalhando aqui, estando nessa equipa, liderando essas pessoas ou sendo liderada. Então, essa é também uma responsabilidade do líder.
é de garantir que nós vamos construir um espaço onde a cultura é forte e acontece na minha ausência ou na minha presença. Queres acrescentar, Daiane? Não, na verdade eu vou para o próximo capítulo, que a primeira nota que eu fiz aqui tem relação com a questão da cultura. O próximo capítulo ele fala de fingimento. Isso. E a primeira nota que eu tenho do Simeão, levando, porque alguns ali são empresários, né? Falando exatamente sobre a cultura das empresas. Sim. E eles falam, muitas vezes, e na maioria das vezes, a cultura das empresas são falsas. Sim. Porque tem lá, quase toda empresa tem o primeiro valor, né, que é o que define, é o pilar da cultura deles, normalmente tem a ver com pessoas. Sim. A vida em primeiro lugar, pessoas vêm primeiro, sempre o primeiro são pessoas. Mas na prática, no dia a dia, não valorizam as pessoas, não reconhecem, como você falou na semana passada, tem um ambiente tóxico, tem um ambiente de desconfiança. Então, calma aí, né? Será que realmente aqueles valores que estão colados em algum lugar são reais ou são fingimentos? E muitas vezes são fingimentos. Então, ele leva o grupo agora a conversar sobre os estágios para um grupo virar de fato uma comunidade. Sim. Lembrem aí em casa que a gente está falando do dia 3 e o dia 3 é construindo uma comunidade. Então, ele começa essa discussão, esta conversa sobre grupos, fingimento, mas é justamente para levar a questão de como é que se constrói uma comunidade real, relevante, sincronizada, que confia um no outro, né? Então, ele diz que a primeira etapa é fingimento. E aqui eu vou falar quais são as etapas e depois são as etapas que levam até o fim do livro, né? Fingimento é a primeira, depois é fricção, depois é formação, depois é funcionamento. E no fingimento, ele fala que é a etapa inicial de qualquer grupo, em que o grupo finge ser unido. Mas por que finge? Não é necessariamente que haja uma falsidade, não é que um minta para o outro, mas é porque ainda não há liberdade, confiança para se dizer a verdade total absoluta, né? Então, as pessoas naquele grupo evitam mostrar a diferença de opinião, né? Então, ele dá vários exemplos no livro, mas que as pessoas começam a falar, tem um que começa a falar de divórcio. Divórcio, a melhor coisa é divórcio. O outro não acha, não concorda, mas ele, naquela fase, ele não quer entrar em conflito e fala, é verdade, eu por acaso conheço alguém que realmente, quando divorciou, ficou muito melhor, ainda que não seja aquilo que ele acredita, mas é porque ele não quer entrar em conflito, em atrito, né? Então, vocês podem pensar em muitas relações que a gente estabelece num novo ambiente de trabalho, um novo grupo, uma pessoa nova que a gente conhece. Normalmente a gente começa com essa fase de fingimento, que de novo não é fingir alguém que a gente não é, mas é esconder algumas opiniões que a gente tem, né? Para poder ser bem visto, para poder entrar no grupo, para poder, né, estabelecer aquele contato inicial. E depois, à medida que se progride para as próximas etapas, as pessoas vão começando a criar um pouco mais de coragem de se abrir e de se expor. E aí, para fechar, neste grupo aqui especificamente que a gente está falando, né, do grupo que está no mosteiro, alguém fala, agora eu não lembro, acho que foi a diretora ou a enfermeira, alguém fala, eu acho que neste grupo, apesar de já termos passado 7 dias juntos lá atrás e agora estamos no 3º dia, a gente ainda está na fase do fingimento. Sim. Porque, como vocês lembram da semana passada, foi o John tocar numa ferida com relação ao pastor, o pastor saiu todo chateado, foi embora, então aquela moça no grupo falou, a gente não tá pronto para falar de diferenças, para falar de opiniões contrárias, porque no dia que isso foi feito, gerou o caos todo, e daqui do grupo apenas 2 pessoas tiveram coragem de falar do fracasso que tiveram nos últimos 2 anos. Então, a gente ainda está na fase de fingimento, apesar de estarmos convivendo há tanto tempo. Exatamente. E eu vou já para a fase seguinte. Se calhar só no fingimento, para dizer que o autor não recomenda que o fingimento aconteça. Mas é uma fase natural, porque fingir deliberadamente, propositadamente, só piora as coisas. Mas o fingimento acaba sendo uma fase natural. O que as organizações, as pessoas devem fazer é buscar o mais rápido possível, entendendo ali os momentos de passar para a fase seguinte, que é a fase da fricção. O que aconteceu com o John, quando ele explodiu e chateou-se com o pastor, é diferente do que se quer na fase da fricção. Na fase da fricção, quer-se conversas difíceis,
mas que são conversas importantes e necessárias para se seguir em frente com um relacionamento que é verdadeiro. Não é nós esperarmos chegar ali ao ponto de explosão, mas é intencionalmente organizarmos as conversas de feedback, que por acaso também temos falado na semana passada, que é: eu sei que as coisas não estão bem, eu tenho consciência de que nós temos que mudar, eu não gosto desse posicionamento, eu tenho uma opinião diferente, então eu encontro formas de fazer essas conversas. Se calhar eu não vou começar num grupo aberto, eu vou começar por chamar a pessoa para o canto. Se calhar é o que o John devia ter feito. Devia ter chamado o pastor para o canto, aproveitar o intervalo de café e dizer: olha, este é o meu posicionamento, e se calhar outras pessoas no grupo também estão incomodadas. Eu não quero falar pelas outras pessoas. Pode ser uma percepção errada minha de que elas também estão incomodadas. Tenho essa percepção, mas não garanto. Eu falo por mim. O que eu estou a sentir, que desconforto isso me traz. E muito provavelmente aquilo teria surtido um resultado diferente do que se viu, que era ele de explodir e o pastor ter de sair da sala. Com certeza, depois de uma conversa dessas, ainda que seja uma conversa difícil, por isso é que a fricção, porque no sentido, olha, não vai ser uma conversa fácil, vai ser uma conversa difícil, mas que vai ser importante e necessária para a construção de um relacionamento verdadeiro. Porque quando você começa a ter a coragem de deixar o seu ponto de vista, você também começa a ganhar confiança. Por quê? Porque as pessoas, elas sabem que elas também estão a fingir. E quando o outro tem a coragem de sair da bolha do fingimento, ganha o respeito e abre espaço para que a outra pessoa diga: por acaso eu também? Exatamente. Nem acho que é tão assim. Quantas vezes vocês já não vivenciaram coisas dessas, né? Muitas vezes, quando nós damos o primeiro passo, abrimos espaço para outras pessoas darem o passo também. Sim. Seguimos então a Daiane para a formação. Eu vou só acrescentar um pouquinho, porque tem uma questão importante aqui, nessa parte da fricção, que a gente falou que o pastor saiu, né? Mas é neste momento ali, entre a fricção e a formação, que o pastor volta. Sim. Ele resolve, do jeito que ele saiu de rompante, ele voltou de rompante também, né? E tem um momento em que eles estão sentados em grupo, né? E o pastor começa a chorar. E o próprio John fala: algo diferente está acontecendo aqui, e ele até fala que ele se compadeceu do pastor e já baixou a guarda, porque ele nunca tinha visto, naqueles dias, o pastor tão vulnerável, tão aberto a mostrar ali as suas fragilidades, né? E o pastor depois abriu um pouquinho dos problemas pessoais que ele estava passando, a igreja não ia bem, o casamento não ia bem, e a forma dele se defender foi sendo arrogante. Mas, pegando aqui o link que a Marlena falou, é isso, quando alguém se mostra vulnerável, justamente, né, depois desse momento de fricção, tem que chacoalhar mesmo, e o primeiro que, né, dá o passo, muda o ambiente do grupo. Sim. E foi o que aconteceu aqui no livro, né? E a partir daquele momento, o grupo já começou a partir para um outro nível. Calma, já não estamos mais na superficialidade aqui, já não estamos fingindo, já estamos falando de coisas reais, né? Antes de passar para o capítulo da formação, podemos falar da nossa rúbrica? Podemos sim, vamos a isso, a pergunta da semana. Tirar hoje, a nossa pergunta da semana. Hoje você que tira, vamos a isso, Dai. E olha, eu vou tirar, eu vou ler, nós vamos responder como sempre, mas eu quero também convidar você aí de casa para responder, né? Então responde aqui no comentário qual é a tua resposta para essa pergunta, tá? Vamos ver. De todos os episódios que vocês já gravaram, qual é aquele que mais te marcou? Ih, Daiane, que pergunta difícil. Você aí de casa pensa também. De todos, estamos aqui nos 55. Foram 55 episódios, daí deve ser mais ou menos uns 30, 20 e poucos livros, né? Sim. Qual aquele episódio ou livro? O livro que mais te marcou e mais te marcou? Eu posso começar essa. Da última vez você começou. Sim. O que mais me marcou, eu já tinha lido, mas foram muitos. Sim. Mas eu gosto muito do Milagre da Manhã, porque eu acho que é um livro rápido, fácil de ler
e que traz resultado muito rápido. Né? A pessoa basta colocar em prática no dia 1, depois de ler o livro, e já começa a ver resultado na vida, né? É um livro que fala de hábitos que a gente deve fazer preferencialmente toda manhã, para que a gente tenha um dia mais produtivo, né? Então, recomendo. A gente tem 3 episódios desse livro aqui no podcast também. Para mim é o que eu gosto muito de hábito. Esse livro também é muito bom. Não é o que me ocorreu primeiro. Os 2 que me ocorreram primeiro foram O Poder do Hábito e Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Mas eu vou ficar com Os 7 Hábitos. O Poder do Hábito é muito bom, mas vamos lá. Tem que escolher um, então eu vou ficar com Os 7 Hábitos. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Um livro que até hoje, nas minhas mentorias, é o primeiro livro que eu recomendo. Por quê? E foi inclusive o nosso primeiro livro aqui. Foi o primeiro. Exatamente. Porque eu gosto muito da abordagem transformacional que o livro traz numa perspectiva de mudar os teus paradigmas. Então, tudo que nós queremos construir de diferente, temos de primeiro questionar os nossos paradigmas, né? Inclusive a Bíblia fala sobre isso, transforma-te pela renovação da tua mente. Os nossos entendimentos. Exatamente. Então, é um convite que esse livro faz. Então, eu vou ficar com esse. Foram tantos livros tão bons, mas eu vou ficar com Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E vou aproveitar, para além de pedir para você dizer qual livro mais te marcou, se você em casa tem sugestão de livros de desenvolvimento pessoal que gostaria que nós abordássemos aqui no podcast, escreve também nos comentários, a gente aceita sugestões, né? Para que a gente possa trazer mais conteúdo de valor. Claro. Né? Então vamos em frente. Capítulo 24, já estamos falando da próxima etapa, né? De formação de comunidade, e o nome é justamente formação. Então, como eu acrescentei no fim do capítulo anterior, o pastor de repente se mostrou vulnerável e chorou. E aquilo, o John, né, o livro é como se fosse o John escrevendo, então o John fala, aquilo mexeu comigo, né, eu comecei a olhar para ele com outros olhos. E é exatamente aí que começa a etapa da formação, porque depois de um grupo se colocar vulnerável, de falar abertamente do conflito, as conversas deixarem de ser superficiais, né, ou fingidas, é aqui que começa, de fato, a formação do grupo e da comunidade. Então, normalmente, equipes crescem através de experiências compartilhadas. E é por isso que, quando a gente fala em ambiente de trabalho, a gente precisa líderes, né? A gente precisa investir tempo, passar tempo com as pessoas com quem a gente trabalha. Não estamos falando de festinha, de chamar para casa, vou frequentar a casa dele. Se virar amigo, porque tudo bem colegas virarem amigos em algum momento, tudo bem. Mas esse relacionamento, ele se constrói muitas vezes no corredor, entre uma sala de reunião e outra, no intervalo do café, na hora do almoço. E é nesses momentos que a gente vai trocando experiências, compartilhando experiências, saindo daquele superficial de, eu gosto de frio, eu também gosto, mas na verdade eu gosto de calor. Né? E a gente começa, de fato, a falar as coisas tal como são. E é parecido com o que aconteceu ali com o pastor, se colocou numa posição de vulnerabilidade, né? Mas essa confiança, para você conseguir se abrir desta forma, isso leva tempo, porque você não começa a confiar numa pessoa com quem você trabalha, né, ou está num grupo de trabalho, da noite para o dia. Então, exige tempo, exige paciência. Normalmente, precisa de um líder, sim, que oriente nesse processo, né? Ok. Porque quando há esses momentos de catarse, esses momentos, né, de conflito, é importante ter alguém a mediar. Né? Quando é um conflito do grupo. Quando é algo pessoal, aqueles 2 ali vão conversar. Mas quando é um grupo inteiro que senta para lavar a roupa suja, é importante ter alguém a mediar. E o líder também tem que ser muito maduro, muito paciente, né? E aí é aqui que o Simeão explica que a etapa da formação exige tempo e liderança intencional, que é a palavra que a gente gosta, né? Essa equipe, ela tem que se integrar, tem que se adaptar, tem que aprender um com o outro. E é aqui que a gente também aprende o que o outro gosta, o que o outro não gosta. Porque não é simplesmente sair da superficialidade e falar a minha verdade absoluta a ponto de ofender ou incomodar o outro, né? É perceber, eu sei que ela não gosta quando eu falo desse assunto, então para que eu vou falar?
né? Então, é você também começar a entender com mais cuidado, com mais profundidade, as personalidades que estão ali no grupo, o que pode ser falado, o que não pode, mas é já num ambiente seguro, num ambiente de confiança. Exatamente. Eu já vou avançar para a próxima. Então, vamos recapitular para que estejamos todos aqui na mesma página. Nós estamos a falar de construção da comunidade. Estamos a falar aqui de trabalho em equipa, a construção de uma equipa que entrega resultado, uma equipa de valor com uma boa liderança. Então, fingimento, depois fricção, depois formação e agora eu vou falar sobre funcionamento. Se primeiramente as pessoas estavam a fingir, depois tiveram a coragem de ter conversas difíceis através da fricção e começaram seu processo de formação, então agora vem o funcionamento. Já formamos, já somos uma equipa, já estamos à vontade para nos posicionarmos, não é? Dizer o que nós pensamos, darmos a nossa contribuição genuína e que, de facto, essa contribuição ela é muito útil. Imagina num grupo em que o líder diz, eu acho que devemos pintar a parede de verde. Todo mundo, sim, sim, sim. Qual é a graça, Qual né? é a graça? É a pior coisa que pode acontecer. Ainda bem que as pessoas pensam diferente, melhor ainda quando elas podem colocar este pensamento diferente, expressarem-se livremente. Então, daí vem o funcionamento. Funcionamento é quando todos entendem que a soma das partes é que faz a diferença. Nós somos pessoas diferentes, nós temos visões diferentes, nós fomos modelados em culturas em termos de sociedade diferentes e todos nós, um sendo branco, outro negro, muçulmano, outro cristão, um alto, outro baixo, o extrovertido e o introvertido, o organizado e o desorganizado, todos nós, a soma destas partes todas é que constrói a equipa. E isso faz a diferença, isso é importante. Muitas vezes as pessoas perguntam, Marlena, como é que você constitui uma equipa? Eu digo, eu não recruto pessoas que já pensam como eu, porque eu preciso que as pessoas me desafiem. Então, o funcionamento é isso. O funcionamento é aceitar que está tudo bem com a outra pessoa que é diferente, que pensa diferente, e entender que cada um tem o seu papel na composição dessa equipa, porque é como se fosse uma engrenagem, não é? Aqui o autor diz, uma andorinha sozinha não faz o verão, né? Então, de fato, precisamos nos unir, estar aqui em grupo para colocarmos a equipa e essa engrenagem a funcionar. Uhum. Ok, vou seguir aqui no capítulo 26, e estamos caminhando aqui quase para a reta final do livro, né? O mapa. Então, aqui, imagina que eles já falaram sobre a constituição da comunidade, né? Porque o funcionamento que a Marlena falou agora é a etapa final. O grupo, aquela comunidade já funciona, já trabalha bem junto. E aqui, então, o Simeão começa a falar sobre os princípios como se fossem guiões da liderança, né? Então, ele fala que liderança precisa de direção clara. E aí que ele chama de mapa. O líder tem que dar um mapa. Onde que eu quero chegar? Qual é o nosso objetivo no final das contas, né? E esse objetivo representa valores e fundamentos básicos de uma equipe de trabalho, né? Nem sempre o mapa é um resultado concreto, mas é como é que este grupo trabalha? Como é que este grupo se respeita? Quais são os fundamentos? Quais são os valores envolvidos neste grupo de trabalho, né? E, de novo, a gente sempre pensa na liderança como gestão. E a gente falou, acho que 2 semanas atrás, da diferença. A gestão vai focar no resultado. A liderança vai focar na influência de pessoas para que elas se tornem melhores, né? E ao se tornarem melhores, elas alcançam o resultado. Então, tem algo aqui que eu achei interessante. Foi uma das senhoras, né? Eu acho que é enfermeira, que fala assim: quando levamos as pessoas a falarem de maneira aberta e franca sobre seus problemas e acompanhamos seu progresso, criamos a atenção necessária para fazer com que elas se mexam. E se isso não bastar para que elas cresçam, eu as afastaria da organização. Então, aqui é como se ela dissesse: o meu mapa, né, o meu destino final é fazer com que a pessoa cresça. Se eu dou tudo, eu treino, eu capacito, eu coloco recurso, eu crio um bom ambiente e ainda assim a pessoa não cresceu, então se calhar é hora dela ser feliz em algum outro lugar. Se calhar este não é o grupo dela, mas
eu só penso nisso depois que eu tenho certeza que eu fiz tudo dentro do que é o meu mapa, dentro do que é o meu objetivo, né? E aí eles vêm, então, com os 3 pontos, que seria o compromisso com a cultura. O que seria um mapa? São 3 perguntas, né, que são guiadas pelos seguintes pensamentos. Fazer o que é certo, fazer o que é possível e seguir a regra de ouro. Então, isso significa que, seja no trabalho, colega, cliente interno, familiares. Aqui é já trecho do livro. Há 3 perguntas que abrangem tudo. Primeiro, você fez o que era certo? Eu sei o que é o certo? Eu sei qual era o destino final do mapa? E eu fiz o que era correto? Eu fiz o melhor que eu podia? O melhor que eu era capaz de fazer? Eu tratei todos os outros como eu gostaria de ter sido tratado? Se você segue esta coerência, esta clareza, então você seguiu o mapa, né? Então, imagina que você já vem da construção de equipe, a equipe já está forte, consolidada, funcionando bem, e agora, então, você dá um mapa, você dá um norte, né? Você dá um propósito, que é exatamente o que a gente espera de um líder. Exatamente. Né? E a partir do momento em que está muito claro para onde deve ir, quais são os valores, quais são os próprios princípios sustentam as decisões difíceis. Os próprios princípios sustentam os conflitos. Porque tem hora que a gente para e fala, tá bom, este conflito, ele vai nos levar mais próximo do resultado que a gente espera ou é só uma perda de tempo? Porque a gente também entende quanto de energia a gente vai colocar naquele conflito, naquela situação. E aí o John começa a perceber, então, que ele não tinha um mapa, que ele não tinha um propósito claro e que era isso que estava deixando ele frustrado. Ele saiu com muitas ferramentas, tá? Igual a gente falou, a gente vai para treinamento, a gente vai para workshop, a gente aprende. Tá, mas agora, o que eu faço com isso tudo? E aí é o mapa. Né? E se a gente fica com aquilo tudo e não tem um mapa que nos guia para o caminho que a gente quer chegar, a gente fica frustrado. Porque a gente sente, nossa, eu sei tanta coisa, eu sou capaz de fazer tanta coisa, eu posso ter tanto sucesso, mas por que eu não tenho? Porque o mapa não está claro, a direção não está clara. Sim. Isso lembra muito a minha mentoria, o Método Salto, porque eu costumo sempre dizer aos meus mentorados, há 2 coisas que vocês precisam tirar daqui. Nós ficamos 2 meses juntos, mentoria, semana a semana tem sessão, tem sessões de grupo, tem sessões individuais, mas há 2 coisas só que vocês precisam tirar daqui. Uma, mudar a mentalidade, e a segunda, o plano. Porque o Método Salto, ele é um plano de carreira que tem 7 passos muito bem estruturados, e vocês não podem sair daqui sem um plano. Por quê? Porque vocês ficam 2 meses comigo, nós nos encontramos todas as semanas, falamos todos os dias, nos ligamos, mandamos WhatsApp. Termina a mentoria, eu sigo. Não é? Eu sigo. Eu tenho próximos grupos, eu tenho próximas agendas, eu tenho outras coisas. O meu tempo contigo, aquele tempo intenso, terminou. Então, você faz o quê? Né? Por isso é que saiu do Método Salto, tem que ter um plano. Todo mundo tem que sair da mentoria com um plano de carreira montado. Onde eu quero com chegar clareza. E o que eu faço para chegar lá. Exatamente. Passo a passo, objetivo, data, plano de ação, tudo. Por quê? Porque não dá para só absorver conhecimento e não ter um mapa. Exato. Porque a pessoa depois perde-se, tem muito conhecimento, mas perde-se, não sabe qual é o próximo passo. Em meio a tanto conhecimento. Em meio a tanto conhecimento, não sabe qual é o próximo passo. Eu conheço muito, mas não sei fazer nada. Né? E isso nos leva para o último, que é o regresso. Né? O regresso chama-nos a atenção e até simbolizando o próprio regresso desta equipa, este grupo, vou assim dizer, para o mosteiro, que nem sempre estamos prontos para aprender tudo o que nós precisamos. Né? Às vezes precisamos viver experiências mais profundas para estarmos prontos para a próxima fase. O que aconteceu é que eles aprenderam, absorveram muito, no entanto, nem todos conseguiram colocar em prática. A maior parte saiu dali entusiasmada, no entanto, não conseguiram avançar com aquilo. E a mensagem que o autor quer passar aqui é que nós não devemos ter medo de voltar ao início. Nós não devemos ter medo de pedir ajuda. Nós não devemos ter medo de mudar a rota se for necessário. Não é? O que nós temos que ter em mente é o nosso objetivo. O objetivo não muda, o plano pode mudar. Eu posso tentar um plano, um caminho e perceber que não é esse o melhor caminho.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou regressar. E eu vou pegar um outro caminho. Ok? E eu já tenho lições aprendidas daquele primeiro caminho. Então, agora eu vou mais madura, vou mais preparada e vou fazer diferente. Mas não tenham medo do regresso. Ok? Tenham muito mais medo de, num caso de frustração, numa situação de falha, vocês ficarem paralisados. Ficar estagnado é a pior coisa. É a pior coisa. Há uma frase do livro Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet, que eu gosto muito, que ele diz assim: quando você chega ao fundo do poço, tem duas boas notícias. A primeira é que já não passas do fundo do poço. Terminou, né? Já estás no fundo do poço. E a segunda boa notícia é que quando você chega ao fundo do poço, o único lugar que você tem para olhar é para cima. Muito bom. Então, isso é para conectar com o regresso. Às vezes vamos ter que regressar ao mosteiro. Todos nós. Algumas vezes vamos ter que regressar ao mosteiro. Né? E cada um de nós tem o seu mosteiro. Na sua carreira, na sua vida pessoal, seja onde for. Algumas vezes vamos ter que regressar ao mosteiro. Frustrados. Regressamos ao mosteiro frustrados. Mas vamos buscar energia para recomeçar. Muito bom. Podemos caminhar para o fecho? Podemos caminhar para o fecho. Eu separei aqui 4 ideias gerais a título de fecho, depois você acrescenta. Sobre este livro. É um livro muito rico, né? Mais um livro gostoso. Se essa pergunta aparecer de novo em outro episódio, talvez esse possa estar ali dentre os que eu mais gostei. Mas primeiro, liderança se constrói primeiro internamente, antes da liderança externa. E eu gosto muito disso. Nos meus programas também de coaching e mentoria, muitas pessoas me procuram porque se inspiram na minha própria jornada como líder, né? Mas vão ver que eu não abordo técnica de liderança nenhuma nos meus programas. Eu partilho aos poucos de acordo com a minha experiência, ou então dificuldade que as pessoas trazem, eu vou ajudando a procurar uma saída e tal. Mas, basicamente, o programa ele é em volta de autoliderança, autoconhecimento. Porque é exatamente isso que eu acredito. Ninguém consegue liderar o outro antes de liderar a si mesmo. E o que Simeão ensinou aqui o tempo inteiro era sobre gestão de emoção, gestão de expectativa, fortalecimento de caráter. Isso tudo é sobre liderança interna, liderança pessoal. Então, isso eu acho que é um convite interessante para quem está lá em casa, né? Líderes que já têm posição de liderança ou pessoas que querem assumir posições de liderança, antes de qualquer prática, técnica, treinamento, como é que eu dou feedback? Para ouvir você, conhecer você, como é que você reage, como é que você lidera, o que te tira do sério, qual é teu caráter, né? E é sobre isso que este livro nos ensina. Depois, o líder precisa trabalhar seu caráter diariamente. Não é uma coisa fixa, meu caráter é esse, pronto. Eu tenho que parar e revisitar todos os dias. Por que aquilo me incomodou? Por que aquela moça, quando entra na sala, me incomoda? O que tem nela que me incomoda? Né? O que está mexendo com o meu caráter ali? E eu tenho que ser humilde o suficiente para parar e me colocar nessa posição de me questionar. Porque só assim eu mudo. Lembra do sargento, né? Sim. Ele teve que se questionar, pedir feedback, ter luto, ter depressão, para então ele mudar. Terceiro ponto, relacionamentos são o centro da liderança. Não existe liderança sem relacionamento. A gente falou que líder só existe porque existe equipe. Se não tiver equipe de trabalho, não tem líder, você vai ser um técnico, né? Então, sem relacionamento não há liderança. E por fim, disciplina e consistência sustentam todo o aprendizado daqui. Então, aprendeu, absorveu, agora se mantém consistente, volta para o mosteiro quando tiver que voltar, mas tenha a disciplina de colocar em prática todas aquelas ferramentas, né? E aí isso leva para o sucesso. Ok, muito bem. Para fechar, eu quero convidar o pessoal de casa a entender uma coisa que se calhar quem não lê o livro não consegue entender. Nesta história toda, isso acontece desde o primeiro livro, que era um monge executivo, e agora de volta ao mosteiro. O Simeão, que é o professor, ele estava com uma equipa. Tentem imaginar um cenário de uma sala, como se fosse uma sala de aulas, que os participantes estão sentados, o professor está ali em pé e ele tem um quadro e uma caneta para escrever. Então, algo que o tempo todo ele voltava para o quadro para escrever era liderança, sinal de igual e depois uma característica. Então, acompanhem o nosso raciocínio e relembrem, quero acreditar que você está a vir dos outros 2 episódios anteriores, este é o terceiro. Ponham sempre liderança igual,
responsabilidade. Liderança é igual amor. Liderança é igual influência. Liderança é igual habilidade. Liderança é igual autoridade. Então, pensem que tudo isso que nós trouxemos aqui é o conjunto que forma a liderança prática. E a boa liderança prática. Pessoas, quando me perguntam, Marlena, porque vocês sabem que eu gosto muito de ler, indicam um livro sobre liderança. Eu sempre digo Monge Executivo. Eu também, sempre. Sempre, o Monge e o Executivo. Uma e história é leve de ler. sobre a essência de liderança. Terminou? Vai para de volta ao mosteiro, que ainda tens mais elementos, sais de ti como líder e começas a tratar a equipa. Ok? Então fica aqui a nossa recomendação. Muito bom. Então é mais um livro para você aprender, refletir, se desenvolver. E nos aguarde na próxima semana que veremos com mais um livro. Exatamente. Para o seu desenvolvimento. Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada por te acompanhar. Uma realização Fortis Filmes.